Não, você fala assim, depois eu converso. Não, eu não posso falar na frente das câmeras. Vai. Tá bom. Homem. Hã? Homem. Homem. Carlos Ruas. Emílio Garcia. Falaremos sobre homens hoje. Opa! Dá uma água na boca, não dá? Dá. Uma vontade de falar sobre... Assisti um 300 de Esparta, Assisti um 300 aqueles de Esparta. peitorais Puta depilados. Cara, Hum, é o filme inteiro os caras sem camisa. sim. É impressionante. É um uma negócio ode de louco, é uma ode ao culto corpo. O corpo do homem, né? O É homem como se viril. manter hétero. E o que eu... Não dá. Tá bom, exato. E o que eu acho mais engraçado é que eles fizeram o tanquinho até quem não tinha tanquinho naquele filme. Ah, é? Porque tem uns atores mais velhos, Tem. uns atores mais shakespearianos, aí você vai ver o cara bombadão, tanquinho e... Eu fico Mentira. com essa curiosidade, porque às É. vezes tem aquele ator que tá velho, tá barrigudo, e aí você ouve a notícia, ele vai fazer o filme de ação em Hollywood. Perfeito. E aí você vai ver o filme, assim, em 6 meses, o cara virou o Rambo. Mas tem explicação, E né? depois volta tudo de novo como Mas tem era. explicação, né? Hum. Se eu te ofereço, é uma pergunta bem honesta, de verdade, eu não tô te 1 sacaneando. milhão... $1 milhão pra Pra você fazer- treinar 6 meses tomando bomba, pra ficar fortão, Uhum. pra vir aqui nos 3 elementos sem camisa, você não topa? Eu topo. $1 milhão, O que 6 eu tenho milhões de que reais. injetar em mim? É exatamente isso que acaba acontecendo, né, cara? É a melhor Não, explicação. e às vezes eu penso assim, o estúdio que deve fornecer isso pra ele, o personal... Não tem dúvida. Não é ele que faz isso. Não tem dúvida. Então ele pensou, porra, ok, vamos me injetar um monte de química, mas eu vou estar saradão, bacana, vou ganhar uma grana, É fazer isso. um filme, lançar meu nome. Vale a pena? Talvez valha. É, Né? talvez meu cabelo caia, talvez eu tenha uns Mas aí eu faço contratempos. implante. Pois é, né? Ok. É isso, tá. o que essas pessoas Entendi. acabam fazendo. Esse Mas é o não é tema- sobre é. esse tema que a gente vai falar Não hoje, é. eu acredito. Ok. A gente vai falar de uma espécie de humano Ah, que não é a nossa espécie de humano. E acho que esse é um bom começo para a conversa. ok. Então hoje a gente vai falar de uma espécie de humano e tentar especular, e é claro que essa especulação é baseada em artigos científicos, não é na nossa cabeça, Uhum. sobre o Homo neanderthalis. O Neandertal, aquele humano que a gente conhece, que tem a testa mais pronunciada, o corpo mais atarracado, aquele É. padrão que a gente vê quando a gente vê um filme. É, eu conheço algumas pessoas assim. Você conhece? Isso é um bom começo. Você Que é? conhecer algumas pessoas assim. Hum, Porque isso já começa como uma evidência de duas coisas. hum, A primeira é que a gente tem um pouquinho de Neandertal dentro da gente. E a segunda, o que você tá pensando? Não, nada. Não. E a segunda, acho que talvez seja mais relevante para essa conversa, é que mesmo para humanos que conviveram com Neandertais, mesmo para os sapiens, que conviveram com os Neandertais, talvez eles não fossem tão diferentes assim quanto a gente imagina. É uma coisa muito intrigante. Eu falei na última live, queria aproveitar para trazer isso de novo para cá também, Boa. nem todo mundo viu, mas a gente somos uma única espécie no planeta, Homo Uma sapiens. única espécie do gênero Homo, né? Religiosamente facilita. né? Lógico. Somos únicos no planeta inteiro, todas as partes. Porém, nem sempre foi assim. É importante as pessoas saberem que teve uma época, há um tempo atrás, em que existiram 4, 5 espécies de seres humanos convivendo entre si. Exatamente. E quando eu falo isso, gente, não estou falando de etnia, não. Estou falando de espécie. É tipo o Senhor dos Anéis, que tem anão, tem elfo, tem orc. Imagina... E eu não estou falando... Isso parece ficção científica quando fala. Sim. Não, era realidade. Você tinha espécies diferentes de seres humanos. Devia ser uma loucura. Devia. E como curioso, eu tenho muita vontade de querer pegar uma máquina do tempo para Pra entender isso, né? conviver com outras espécies de seres humanos. Que loucura que deve ter sido E não isso. é nem tão distante no tempo. Se Não você é. for pegar Neandertal, os dados mais recentes de pesquisa falam de uma extinção há 40 mil anos. Que no tempo do planeta é ontem, tipo... É logo ali. É logo ali. Tinha bicho vivendo com a gente muito perto Cara, que louco isso. do nosso gênero. Porque você dá um bom exemplo. Você pega cachorro, por exemplo. Cachorro e lobo são do mesmo gênero, que é Canis. Eles são tão parecidos entre si que os dois estão no mesmo gênero, que é Canis familiares e Canis lupus. Mas são espécies diferentes. São espécies diferentes. Sim. Uma espécie é Canis familiares, que é o cachorro doméstico, e a outra espécie é Canis lupus. Perfeito. Só que eles são tão parecidos entre si que às vezes tem uns híbridos, um faz filhote no outro. Porque eles são muito parecidos. Agora volta pra gente.
a gente tinha 2 tipos de homo juntos. E, nossa, ainda dava para misturar tudo. E ainda dava para misturar tudo. Então, essa é a maluquice. E uma coisa que eu comecei a comentar e você complementou bem, que é no começo da pesquisa com Neandertal, então, quando os primeiros crânios de Neandertal vão sendo descobertos, e isso perdura até a década de 80, então a gente está falando de final do século XIX, 1800 e alguma coisa, vai até a década de 80, 90, os pesquisadores tinham dúvidas se eram espécies diferentes. Então, os caras falavam assim, ó, cara, isso aqui é uma espécie diferente, ou isso aqui é só uma variação de Homo sapiens. Tá. Então os bichos eles eram tão parecidos, mas tão parecidos, mas tão parecidos, que nem os cientistas ainda tinham um acordo para dizer se era um bicho diferente ou não. É que nem você achar uma ossada de lobo, E uma ossada de um cacho, de um husky, Exato. E aí? Cara, é diferente o suficiente para eu para separar? ser espécie, né? Ou eles são parecidos demais para eu colocar na mesma caixinha? Porque Uhum. lembrando que mesmo espécie é um conceito que a gente inventa. Uhum. Então os caras estão falando assim, cara, é diferente o suficiente para eu separar ou não? Não é. E isso só vai se resolver quando a genética fica mais frequente e quando a gente consegue tirar DNA dessas ossadas. Ah, não fica só visual. Não fica só morfológico, não fica só visual. Morfológico. É bonito, né? Gostei. Porque tem uma parte muito importante da classificação de organismos que é morfológica. Eu olho para os bichos e acho eles diferentes. Tá. Só que a genética vem revolucionar isso. Então, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo aqui. Eu trabalhava com uns ratinhos que eles eram iguais, cara, iguais. E um tinha a barriga rosa acinzentada e outro tinha a barriga cinza rosada. E tipo, eu olhava isso no mato, cara, era a mesma coisa. Mesma barriga. Eu olhava isso no laboratório, era a mesma coisa. Só que tinha um professor especialista nesses bichos que ele falava, não, esse aqui é diferente desse. E a hora que você vai fazer a genética desses bichos, eles são diferentes mesmo, são espécies diferentes. Que aí certo? quando você vê a receita de bolo, Exatamente. o código genético deles fica mais evidente. Fica mais evidente essas Barriga diferenças. cinzenta rosada, barriga rosada cinzenta. Exatamente, e aí tem outras diferenças que aí não são só morfológicas, então devem ter outras diferenças nesses bichos que a gente não está conseguindo nem ver. Tá. Então os primeiros trabalhos com genética de esqueleto de Neandertal compararam principalmente o DNA das mitocôndrias dos 2 bichos e perceberam que eles são diferentes mesmo. Ok. Então a gente vai ter essa separação em 2 espécies, o Sapiens e o Neandertal, que são 2 espécies, como você bem definiu, de humanos. Isso é um conceito muito bizarro da gente entender. São humanos diferentes que conviveram na mesma época. Com anatomias diferentes, estrutura óssea diferente. Provavelmente cultura diferente. Possivelmente tamanho do cérebro. Tipo assim, né? Cognição. Cognição, mas o diferente. tamanho do cérebro também era diferente e o do Neandertal era maior. A gente fica imaginando que o nosso era maior, mas o do Neandertal era maior. Então, esses bichos eles tinham diferenças mesmo e eram 2 espécies. Mas conviveram. Então, o Neandertal ele vive principalmente na Europa e no começo ali da Ásia. E os Sapiens vêm do continente africano. Esses imigrantes. Somos imigrantes desde o começo. A Europa nunca foi do homem branco. Olha aí. A Europa nunca foi do ser humano. A Europa sempre foi dos Neandertais. Então, o que todos somos imigrantes. Somos todos imigrantes, não tem jeito. Na verdade, somos todos de um lugar do mundo que é o chifre da África ali, é o norte da África, onde provavelmente aconteceu a evolução dos Sapiens. Então, os Sapiens começa a migrar muito, então você tem a saída do Homo sapiens da África, ele vai em direção à Ásia, ali através do Oriente Médio, onde vai se desenvolver o crescente fértil, depois no norte do Oriente Médio, e aí uma parte dos humanos vão para o continente asiático, e a outra parte dos humanos vão subir para a Europa. E aí a gente tem o contato, e aí nós temos hoje N evidências do contato entre Homo sapiens e Neandertal. Nossa, devia ser muito legal Cara, é muito assistir louco, isso. a chegada dessa nova espécie no lugar. O que aconteceu? Eles brigaram? Eles disputaram? Como que foi Rolou esse diplomacia, negócio? Rolou diplomacia. Né? Você chega lá e encontra uma tribo de algo que parece com você, mas não parece tanto com você. É você, não é você? E aí o que os pesquisadores discutem é que muito provavelmente o Neandertal ele era muito parecido com a gente mesmo. Ele devia ter linguagem, já tem evidências de controle de fogo, uso de ferramentas. Então, era uma espécie que vivia num ambiente muito pesado, muito frio, e que devia ter suas adaptações tecnológicas ao frio. Então, cara, você está chegando e vendo um bicho que realmente parece com você, certo? E aí acontece uma coisa muito interessante, o Neandertal vive de 300 mil a 40 mil anos atrás,
e eles desaparecem. Então começa-se a discutir principalmente duas coisas. Até que ponto foi o contato entre humanos e neandertais? Uhum. E a segunda coisa é por que eles desapareceram. O que aconteceu há 40 mil anos que eles desapareceram? Acho que no popular, né, Aham. o que eu sei é que o contato com o Homo sapiens prevaleceu e acabou extinguindo o O Neandertal. Neandertal. Sim. Como acaba acontecendo Através de, com várias outras através de espécies. conflito. Nesse caso, o né? conflito pode ser competição por recurso, pode ser um Sim. monte de coisas que podem ter trabalhado. Mas tem um ponto importante, antes da gente discutir as principais hipóteses do porquê eles desapareceram, é que não necessariamente eles desapareceram há 40 mil anos. Ok. Eles podiam já estar em declínio. Então a gente fala Hum. assim, eles desapareceram há 40 mil anos, tá? Mas eles podem ter passado 5 mil anos ali já diminuindo. Uhum. Então 40 mil anos é o fim, é quando eles Não desaparecem foi do não registro. foi um meteoro que caiu, Exatamente, né? não foi assim, ó. Foi quando parou de aparecer a no gente registro. encontrar eles em Exatamente. escavações e coisas do tipo. Então não necessariamente eles desapareceram como um meteoro que caiu e matou todo mundo. Uhum. Não, o ser humano chegou lá com suas armas e pegou e falou, vamos matar aqueles caras ali, vamos fazer eles desaparecerem, certo? Certo. Então hoje a gente tem 3 hipóteses básicas para o desaparecimento desses humanos. Tá. E essas hipóteses, isso é muito importante para as pessoas que estão assistindo entenderem, elas não são excludentes. Então Uhum. nenhum pesquisador fala assim, foi só isso, ou foi só aquilo, ou foi só aquilo Pode outro. ter sido uma soma de coisas. Pode ter sido uma soma de coisas. Na verdade, a maioria dos pesquisadores fala, provavelmente, é essa somatória de coisas aqui Uhum. que aconteceu e fez esses bichos desaparecerem. E tá? uma dessas hipóteses que você vai trazer é nova. Isso, e uma dessas hipóteses que eu vou trazer é nova. Teve um artigo, na verdade, assim, ela já vem sendo discutida, mas teve um artigo que provou matematicamente que isso é possível. Legal. Isso que eles levantaram é possível. Vamos conhecer essa novidade. Então, bora lá. Alienígenas chegaram, Exato. começaram a abduzir os neandertais. Exatamente, levaram tudo embora. Existe um planeta Neandertal hoje. Cheio de vacas e neandertais. Eles levam as vacas para os Neandertais. Olha, mão de obra barata. Cara, é isso. Ok. A primeira hipótese é climática. Tá. Então a gente tem evidências de que a Europa, eu vou chamar de Europa, porque há 40 mil anos era meio que o que é a Europa hoje, é muito atual recente. Europa. A atual Europa. A Europa não existia como continente, não existia nada. Então onde fica o continente europeu, ele era muito mais frio. Era do gelo? Não, era do gelo, é mais recente. É né? mais recente, mas era mais frio. Era mais frio de qualquer jeito. Era mais frio de qualquer jeito. Foi num dos momentos frios. Que quando começa a esquentar, esses bichos, e eu vou chamar de bicho porque a gente também é bicho, o ser humano também é bicho, e o comportamento fisiológico é de bicho, esses bichos começaram a sofrer uma pressão climática. Então ok. o clima começa a esquentar, o corpo deles é mais adaptado para o frio, e quanto mais quente vai ficando, mais extremo, mais difícil vai ficando para sobreviver. Então lembra que a gente falou uma vez sobre uma curva de tolerância, que é aquele ponto ótimo que você consegue sobreviver? Se ficar frio demais, você sofre com frio, se ficar com calor demais, você sofre com calor. Isso vai afetar a reprodução, vai afetar a doença, vai afetar um monte de coisa. Então o que os pesquisadores dizem é que uma das possíveis hipóteses é o aquecimento. O mundo começa a esquentar demais, a região começa a ficar muito quente e os bichos começam a sofrer demais. Os neandertais começam a sofrer demais. Não estavam adaptados para essa mudança abrupta. De temperatura, muito provavelmente. E aí eles começam a deixar menos filhos, eles começam a sofrer com calor, e isso já começa o declínio da espécie. Então lembra que eu falei que eles não desapareceram de uma vez? Então os caras não estão nem falando que foi o calor que acabou com eles, eles estão falando que o calor é um fator que diminuiu a presença deles. E o Homo sapiens está mais acostumado a um calor mais elevado porque ali vem no do norte. continente africano, No continente norte africano. da África. Olha, tá quentinho lá em cima. E começa a subir, talvez justamente porque está esquentando. Ali que era frio demais, agora não é mais tão frio. Sim. E aí você começa a subir, a migrar para ali, certo? Certo. Aí a chegada do sapiens faz isso que você falou. Então uma das hipóteses é que quando o Homo sapiens chega, ele pode causar duas coisas. A primeira é competição. Então, a gente é tão parecido que o nosso alimento é o mesmo, a água é a mesma, o lugar de montar tenda é o mesmo, tudo é o mesmo. Então, se chega uma espécie nova, você vai competir por recurso com aquela espécie. Você não precisa nem cair na porrada com a espécie. Imagina que a gente come o mesmo tipo de bisão. Se eu cheguei com 200 indivíduos a mais ali, são 200 pessoas a mais para caçar bisão.
Então, essa competição também pode ter sido importante na Vai redução faltar dos... para alguém. Vai faltar para alguém. E se o Homo sapiens é mais coletivo, É isso tem que eles maior falam também. quantidade, É. se organizam mais, aí ferrou para Aí a grupos competição menores. fica muito mais difícil. E aí Uhum. o que os caras falam é que a hora que você pega, corroborando isso que você falou, Aham. a hora que você pega a evidência dos neandertais, as tribos eram menores. Então, era um grupo menor de pessoas, Uhum. eram tribos mais afastadas umas das outras, eram grupos e eram a quantidade total de neandertais menores. Aí chega lá uma galera de Homo sapiens, como você disse, cara, mais organizados, número maior, Uhum. em quantidade maior, eles já consomem mais recursos naturalmente. Eu vi uma teoria uma vez que eu acho muito interessante, que esses primeiros grupos de sapiens, você já encontra alguns vestígios de possíveis religiões, Sem dúvida, sem dúvida. cultos. Né? Você às vezes encontra umas estatuazinhas com um ser humano com uma cabeça de leão. Uhum, Você fala, peraí, mas tem uma cabeça de leão aqui. sim. Então, ou seja, um início de cultuar algo, Uhum. né? Um fenômeno. E quando você começa a criar uma religião, as pessoas se organizam mais Perfeito. em quantidade. Porque Perfeito. antes, que nem chimpanzé, você tem um limite de De tamanho de pessoas grupo. que você confia, Uhum. que o seu cérebro consegue computar essas faces. Passou disso, o grupo de chimpanzé se divide em dois. Uhum. Porque eles passam a não se confiar mais. Então, assim, o meu limite de confiabilidade está, por exemplo, em 60 indivíduos. Perfeito. E não pode passar disso. Porque senão você nem conhece as pessoas, para que você vai ficar junto com aquele cara? Mas se o meu córtex pré-frontal se desenvolve ao ponto de eu começar a cultuar fenômenos naturais, associar isso a entidades, e eu começo a botar uma pedrinha azul no meu pescoço, porque Uhum. essa pedrinha azul representa tudo isso, e essa pedrinha azul tem regras a serem seguidas, se eu vejo um cara que eu nunca vi na vida, mas ele tem a pedrinha azul no Perfeito. pescoço, Ele é opa, dos meus. ele é dos meus. É um ponto de reconhecimento que você tem, mesmo que você não E aí conheça aquela você pessoa. pode, em vez de 60 indivíduos, você pode ter 200, É isso. 500, 1000, 2000 e por aí vai, porque tá todo mundo com a pedrinha azul no pescoço, não é inimigo, ninguém vai se matar aqui. E aí começa grupos grandes. Né? E além disso, você perfeita na sua explicação, você também tem um objetivo em comum. Você começa a falar assim, eu faço isso por isso. Sim. Então eu tenho mais uma coisa que nos une num objetivo em comum. Perfeito. Se antes o nosso objetivo era sobreviver junto, não, agora o nosso objetivo é construir tal coisa para essa entidade, essa pedrinha azul. O objetivo da pedrinha azul, do Exato. Deus da pedrinha azul. Exatamente. E isso é tão importante. E tem um fator que ajuda isso, que discute-se muito hoje que a taxa de natalidade, ou seja, a quantidade de filhotes que os sapiens têm, é muito maior do que a dos neandertais. Uhum. Então, eles falam de uma população, por exemplo, de 20 mil neandertais e 1 milhão de humanos. É claro que não 1 milhão de humanos chegando na Europa, mas imagina que você tem uma fonte, e aí as teorias ecológicas discutem desse jeito mesmo. Você tem 1 milhão de pessoas tendo filhos que estão saindo impulsos para procurar outros lugares para sobreviver. Uhum. Em outro lugar, você tem um bandinho de gente ali que a quantidade de filhotes que eles têm é muito pequena. Então... Vai minando. Vai minando. Você tem essa galera chegando. Então, assim, imagina, chegou essa galera. O Neandertal foi lá. Não, esse lugar aqui é nosso, a gente vai ganhar tal. Ganhou. Da uma geração, outra galera. Da outra geração, outra galera. Da outra geração, outra galera. E aí isso vai, como você definiu bem, vai minando a força daquela população. E ela vai desaparecendo naturalmente. E o que é mais legal dessa hipótese é que a gente vê isso acontecendo com borboleta. A gente vê isso acontecendo com besouro, a gente vê isso acontecendo com zebra. Então você tem essas competições e você tem o que a gente chama de exclusão competitiva quando você tem um competidor mais forte. E mais forte não é fisicamente mais forte, pode ser em número, como você disse. Eu sou mais forte por quê? Você tem 50, eu tenho 5 mil. Cara, eu vou comer mais que você, amigo. O problema é seu. Eu vou ganhar essa competição de qualquer jeito. Eu vou ver aqui a estátua de culto mais antiga já Beleza. encontrada para ver se bate. As estatuetas mais antigas já encontradas, arqueologicamente falando, de um início de culto a uma imagem, você tem duas. Uma estatueta pequenininha, que é do Homem-Leão, que é essa que eu tinha comentado, que é um corpo de ser humano com uma cabeça de leão, que é datada, e junto com ela a Vênus de Willendorf, que era uma entidade feminina, bem farta, com seios fartos, um culto a uma entidade feminina. Ambas, em datação,
ficam ali entre 30 a 40 Cara, mil que anos de faz todo existência. sentido. Então já mostra que o Homo sapiens, há 40 mil anos, quando os Neandertais entraram em extinção, o Homo sapiens ele já tinha uma tendência a cultuar divindades, E se a cultuar gente achou isso há fenômenos. 40 mil, a gente pode dizer que isso deve ter começado antes. Deve ter Não começado necessariamente antes. começou Isso agora. quer dizer que eles poderiam se organizar mais É uma possibilidade, por causa sim. disso. É uma possibilidade Já real. tinha pedrinha azul no Já pescoço. tinha a pedrinha azul no pescoço que junta muito mais gente, Sim. que tem essa identificação que você disse. Olha aí. Exatamente isso. E junto com esse negócio da competição, também tem um negócio que a gente já explicou em outros casos com o Homo sapiens mesmo, que os pesquisadores eles dizem que os dois tipos de humanos, os sapiens e o Neandertal, eles poderiam ser tão parecidos que doenças de um poderiam passar para o outro. Que nem o que ocorreu com os indígenas. Que nem o que da aconteceu América com do os Sul, indígenas, com os povos originários da América do Sul ou da Austrália. que tinham em muito maior número, podiam detonar os espanhóis, só que, porra, se ferraram de em doenças por falta de higiene dos europeus. Exatamente, que trouxeram os bichos dele para cá. Os bichos bem Bem roots para cá. Pois é. Então, uma coisa que os pesquisadores, mas isso a gente não tem tanta evidência, é que pode ser que algumas doenças tenham contribuído para isso também. Faz sentido. Certo? Ok. Então, essas são as duas primeiras hipóteses. Tá. E, de novo, elas não são excludentes. Então, a do clima anda junto com a da chegada dos humanos, porque as duas coisas podem ter se potencializado. Tá. A população já estava diminuindo porque o calor estava aumentando, chegam os humanos competindo, é mais um fator que pode afetar aquela população. Perfeito. A terceira hipótese, ela muda uma coisa. Hum. Os neandertais nunca desapareceram. Eles estão entre nós? Eles estão entre nós. Na verdade, eles somos nós. Ah, Os neandertais somos nós. E olha que interessante. Lá na década de 90, surge uma hipótese comprovada depois de que humanos e neandertais eram tão parecidos que eles poderiam se pegar. eu lembro que eu li uma vez de que nós temos aí de 3 a 4% de Neandertal. Exato. Então, o dado hoje, corrigido, ele mostra o seguinte, que fora humanos do continente africano, Aham. todos os outros humanos do planeta, que são derivados dessa interação entre humanos e neandertais na Europa Tem e na Ásia, uma tem porcentagem. de 1 a 4% de genes de Cara, neandertais. isso faz muito sentido, os africanos não terem. Não, exatamente. Faz muito sentido. Porque só teve quem saiu da Só África. teve quem saiu da África. Quem ficou no continente africano não tem Oh, gene ciência, de... Cara, é muito sua foda. linda. É muito lindo. Uhum, Então os caras saíram, encontraram com essa população, uhum. se reproduziram. Rolou um pega-pega. Rolou um pega-pega, Ro- isso é certeza. Rolou um troca-troca. Não há dúvida de que rolou um troca-troca. Uhum, Mão naquilo, aquilo na mão, caleidoscópio Sky, foi impressionante. uhum. E aí eles se espalham pelo continente e a gente tem de 1 a 4% desses genes na população hoje. E o que é legal é isso que você falou. Você compara o gene dos humanos que vivem no continente africano hoje, que não saíram de lá, com o do resto do mundo, a gente tem genes que eles não têm. E a gente, eu tô falando, porque eu sou descendente de europeus, eu tenho esses genes, tá? Tá. Beleza? E aí o que os pesquisadores começam a discutir? Que o que pode ter acontecido foi uma diluição genética. Então olha que interessante. Isso é esse artigo novo. Esse artigo ele vai calcular essa diluição genética. Mas então não seria só que, cruzou um pouquinho, a gente Não. tem um pouquinho. Não, eles não foram extintos, eles se misturaram. Eles se misturaram e os genes dele foram diluídos dentro dos humanos sapiens, porque tem muito humano sapiens. Ok. Tá. É uma gota de, sei lá. É uma gota de tinta no oceano. Entendi. Então, e aí o que esse artigo recente vai fazer? Ele vai calcular se isso é possível. Então ele vai lá e pega os dados que a gente acha que tinham de neandertais, e aí ele calcula ondas de chegadas de humanos. Então, chega a primeira onda de humano, interage com esses caras, se reproduzem, formam híbridos, mas não todos. Chega a segunda onda, chega a terceira onda, chega a quarta onda, porque são milhares de anos de interação. Entendi. E quando esses humanos eles vão chegando, eles vão se misturando cada vez mais com esses neandertais. Em pequenas doses. Em pequenas doses. Lentamente. Exatamente. Em ondas. E aí vai ficando cada vez mais misturado, cada vez mais misturado, cada vez mais misturado. Mas chega uma hora que tem tanto humano sapiens chegando que você passa a ter mais gene de sapiens do que gene de neandertal. E aí quando você vai comparar com aquele neandertal de tantos milhares de anos atrás, já não é mais. Exatamente. E aí não é que eles sumiram, eles só foram
engolfados Diluídos. pela população humana, só foram diluídos geneticamente falando. Ah, Porque interessante. imagina- É uma hipótese É interessante uma hipótese muito desse interessante, artigo. porque assim, ó, vamos imaginar o primeiro casal, Sapiens e Adão e Neandertal. Eva. Adão e Eva. Primeiro casal. Um chamava Adão e outra chamava Eva. Misturou, Hum, ficou metade Neandertal e metade humano. uhum. Se você for reproduzindo esse bicho que é metade sempre com o humano, os genes de Neandertal eles vão se diluindo na população. Legal. Faz sentido Faz isso? sentido. Então essa hipótese, ela não fala que os Neandertais desapareceram. Elas falam que eles foram diluídos. Mas o que é mais legal disso é, ele também não está negando o calor e ele também não está negando a competição. Uhum. Por quê? Porque os Neandertais são mais fáceis de diluir se a população deles for menor. Então pode ser que eles já estavam em declínio Uhum. e que esse negócio da diluição só pegou o que sobrou e jogou para dentro de nós. Entendi. É uma soma de coisas. É uma soma de tudo coisas, isso pode ter exato. ocorrido. Exato. E eu não conhecia essa hipótese Mas é muito desse legal, não é? artigo, né? Uhum. É interessante, É faz muito sentido. interessante, faz Sim. sentido. Acho que isso que é o mais legal, assim. E aí eles levantam essa hipótese e o cara fala assim, tá, mas será que matematicamente isso pode acontecer? E eles mostram que, de acordo com os parâmetros que eles colocaram, é claro, matematicamente pode E acontecer. talvez esse 1 a 4% que restou da gente de Neandertal pode ser essa diluição. Exatamente isso que ele fala. A conclusão do Uhum. artigo é justamente essa. Então ele fala assim, tá, nessa diluição, o que sobrou de Neandertal? 1 a 4% dos genes que a gente tem na população. Então os Neandertais nunca desapareceram. Eles só foram assimilados pelos Olha sapiens. só. Então, quando você está naquela meditação e a pessoa fala que está na moda agora, né? Entre em contato com a sua ancestralidade. Aí você vai lá no seu 1% de Neandertal. E é isso. É Ó. muito louco. E aí é muito legal porque a gente começa a perceber que Neandertais têm algumas características, ou esses genes podem fornecer algumas características para as pessoas. Então, tem alguns trabalhos que mostram que, dependendo do gene Neandertal que você tem, você vai sentir mais dor. Tem outros trabalhos que mostram que você fica mais resistente ao calor, ao frio. Essa pequena porcentagem de 1 a Pode ter 4, algumas essa variação, Isso, pode Entendi. se expressar em você. eu acho que quem é nórdico tem mais característica, né? Então, Tem uma porcentagem um pouquinho maior. Quem né? é do norte, mais pro norte da Europa, tem uma porcentagem um pouquinho maior, mas isso é bem variável, assim, tá, não ok. é tão fácil de ver, inclusive porque, assim, quem é nórdico hoje não era nórdico há 2000 anos. Uhum. Então, essas populações, elas também variavam de lugar ali dentro da Europa. Há 5.000 anos, os nórdicos não sei onde eles estavam, então não Faz necessariamente sentido. isso se encaixa nas populações que a gente vê hoje. Mas legal esse tipo de análise, não é? Acho que a ciência mostrando pra gente o que pode acontecer e tentando recontar essa história é muito foda. Qual que é é a mula ou é o jumento, que é o Eu sempre híbrido? confundo. Tá. Eu sempre confundo. Porque a gente, então, é o híbrido. A gente é o híbrido, só que tem uma coisa muito importante desse híbrido. Me perguntaram isso outro dia. Tem uma ideia de que híbridos são inférteis. Porque você tem... Lembra que a gente explicou que você tem cromossomos dentro das células, que você tem 46 cromossomos? E que a sua esposa tem 46? Uhum. E que sua filha é a mistura de vocês dois com 46 também? Sim. Isso só funciona porque você tem 46 e a sua esposa tem 46. Ok. Nesse caso desses equinos que a gente está falando, o grande problema que acontece é que um, por exemplo, tem 27 e outro tem 28. Uhum. Então o número de cromossomos é diferente. Então na hora que vai formar o filhotinho, não bate a conta. Certo? E aí esse bicho geralmente é geneticamente inviável. Tipo, eles fazem um híbrido, mas o híbrido não pode continuar a sua espécie. Exato. Apesar de ter alguns casos que o híbrido deixou para frente, Uhum. ele não pode deixar a sua espécie Na pra frente, regra. certo? Para planta isso não funciona. Foda-se, híbrido vai funcionar, vai produzir fruta, produz coisa diferente. Planta é um bicho completamente Tá. diferente. Mas para os Para os animais... animais vertebrados, isso pode ser uma regra que a gente vai pegar. Então, por exemplo, se você tentar juntar a gente com chimpanzé, não vai dar certo. E uma das razões é essa incompatibilidade de cromossomos e genética. Já está muito longe. Já está muito longe, Não- a hora não que você vai rola misturar, mais. não vai misturar. E isso é o mais legal. Hum. Os sapiens e o Neandertal eram tão parecidos que os híbridos eram férteis. Então a gente volta para aquela história. O que é uma espécie? Uma definição de espécie é um bicho que se reproduz com outro bicho e tem filhote. Tá, mas a gente não é Neandertal, mas a gente tinha filhote. Então a definição de espécie também é um negócio maluco. Oscila um pouco, né? Oscila pra cacete. Então funciona, mas não funciona. É, mas não é. Porque a definição, então, poderia ser de que é um momento em que
a reprodução não funciona mais. Exato. Aí Essa caracterizaria é uma duas das espécies. definições muito usadas, É uma boa inclusive. definição É uma essa, excelente definição. né? Mas daí, no caso do Neandertal e do humano, você A faz gente o quê? seria a mesma espécie. Exato, de acordo com esse parâmetro, Sim. é claro. Mas daí você pega geneticamente, a gente não é. Então, muito Ai. provavelmente, a gente era tão parecido em características Entendi. cromossômicas que dava para fazer filhote que produz filhote, Ok. tá? E uma evidência que a gente tem disso é que eu tenho gene de Neandertal até hoje. Então, Cara, que isso mistura. aconteceu. É louco, né? Né? Somos uma gororoba. E aí, uma coisa que é bem legal de imaginar é, lembra lá no comecinho desse vídeo que você fala que não era um humano só? Que você tinha 4, 5 humanos convivendo na mesma época? Sim. E aí os outros? Será que a gente não deu uma furufunfada com eles também, não? Ah, será que misturou tudo? Imagina a putaria, filho. Olha só. Chegando os outros hominídeos ali, os outros humanos, e você falou, opa, É Neandertal, Homo sapiens, É é isso aí. venusiano, é isso tem uns aí. anão lá da Polinésia Porra, e também. junta tudo, Pô, imagina. bota anão também, Cara, bora. não tem kink shame nesse canal. Se você gostar de outro hominídeo, pra mim tá tudo tranquilo. Se for combinado entre Imagina, os humanos... Eu querendo pegar a máquina do tempo pra ser uma experiência antropológica, né? Aí eu chego e tá tendo um bacanal, um surubão. Ok, já entendi. É um surubão que ninguém imaginava, porque o surubão, nossa, já é chocante. Imagina Aí já entre humanos bota a diferentes. pessoa do futuro também. Ok, Opa, vamos lá. Não me inscrevi pra isso, mas já tô aqui, Vamos né? ver o que vai dar isso aqui. Porque, inclusive, isso que você falou é uma coisa bem interessante. Muito provavelmente, a gente de hoje, visualmente, eu não tô falando morfologicamente ou fisiologicamente, mais diferente de um humano de 100 mil anos do que o humano de 100 mil anos é diferente do Neandertal. Não tinha nenhum humano de 100 mil anos atrás que pesava 120 quilos igual eu. Entendeu o que eu quero dizer? O nosso estilo de vida é tão diferente hoje que provavelmente um humano de 100 mil anos atrás olharia pra gente com aquela cara de acho que eu prefiro aquela Neandertal ali, mano. Ela é mais parecida comigo do que você. Eles uma veriam a possibilidade. gente de uma forma bem diferente. Bem né? diferente, porque o nosso padrão de vida molda como Sim. é o nosso corpo. Certo? Certo. Gostou do papo? Gostei. Eu acho que é um artigo bem legal. O artigo está listado aqui embaixo. É só clicar no link. Uhum. Dá uma olhadinha se você tiver interesse, tá bom? Beijo pra todo mundo. Se inscreve no canal e deixa o like. É isso aí. Falou!